A MAC Bella Cosméticos é a loja mais completa que eu conheço. Tem tudo para sua make, para o seu cabelo, perfumes nacionais importados para homens, para mulheres. É muita variedade e tá rolando uma promoção imperdível em produtos para manicure na MAC Bella. Sério, tá tudo muito barato. Esse corredor tá imperdível. Se você ainda não conhece a MAC Bella, vale a pena. Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas. Eu sou a Carol Filigói. Eu sou o João Vivas e estamos aqui mais uma vez no Alma com um episódio produzido pela EFA, que é uma agência 360. E se você não conhece o Alma, temos 4 opções para você conhecer. 3 opções em Campinas. O Alma é um espaço, um bar multicultural, colorido não, né? Sim, mas multicultural, também. Multicolorido, que abraça muita gente, muitos artistas e está nos abraçando aqui no Alma Cambuí. E para você que é de São Paulo, não perde a oportunidade de conhecer o Alma São Paulo, que fica em Pinheiros. Tá lindo, né? Lindo. Inclusive, cheguei aqui com o povo falando, vamos fazer uma caravana para Alma São Paulo e tal. Já me coloca nessa caravana que eu vou. Agora o papo é para você que tá aí assistindo a gente. E fica assim, no celular, é muita tela na sua cara o dia inteiro. As informações pulam assim do nada. Já deu uma tela azul em você? Já deu, Berlô? Nossa, tela azul, tela laranja, tela preta. Várias telas. Mas acho que é importante a gente falar, né, o quanto isso representa um número muito grande de horas na nossa vida, né? E a gente fica aqui, vendo os outros que estão sempre disponíveis pra gente aqui, né? Você já viu no Instagram, tem uma formulazinha lá, um íconezinho que você clica e ele fala quanto tempo do seu dia você vive no Instagram. Se você não fez isso, dá uma olhada, amor, porque eu choquei. Fiquei chocadíssima. Quantas horas você fica? Não vou revelar aqui. Não? Eu não vou, porque eu tô trabalhando isso. Tá. Preciso de planejamento, organização, porque tem muita coisa também que afeta a saúde mental. Não que seja só isso, mas o meu fato, por exemplo, não ter uma organização certinha, não ter um planejamento tão certinho, isso atribui muito mais para essas telas azuis durante o meu dia. E contribui para a ansiedade também, né? Total, porque a gente perde muito tempo ali. Então a gente vai falar hoje por trás das telas, né? E fora dos stories, como é que vocês estão? Eu estou tremendo. E para isso nós convidamos, eu convidei um, o João convidou outro. A gente fez assim. Exatamente. O meu convidado é o Wes Mariano. Seja bem-vindo, obrigada. Obrigado você por ter vindo, viu? E o meu convidado, que eu também fiz muita questão de estar aqui hoje, é o Beto Alves. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui, gente. Alegria nossa, meu Deus do céu. Sim. E vamos bater esse papo leve, que hoje em dia, né, a vida parece que é na internet. Você tá ali no computador, toda hora realmente aparece uma publicidade, é um influenciador novo, é um contexto novo, e o negócio vai viralizando, e quando vê muitas vezes a pessoa que trabalha com a internet também, não só que consome, fica mal, depressiva, vem essa crise de ansiedade que nunca foi tão falado. O que a gente pode ter de uma luz assim no final do túnel para conseguir lidar bem com essa tecnologia, usar realmente ao nosso favor? Nossa, acho que é a questão do século, né? Mas vamos deixar eles se apresentarem primeiro? Vamos lá. Prazer estar aqui, eu acompanho vocês desde a primeira temporada, é muito legal estar aqui e analisar, ver o quanto vocês cresceram, o quanto esse projeto está gigante, está lindo. Parabéns. Obrigada. Prazer estar aqui com você também, falando sobre esse tema. Sou o Beto Alves, eu sou jornalista, publicitário, especialista em marketing digital. O meu mestrado é em administração e também sou psicanalista clínico e terapeuta familiar. Então, digamos que eu transito pelo 360 desse tema. Então, quando vocês me falaram sobre o tema, eu fiquei assim, muito empolgado. Uma coisa importante do que você trouxe, João, eu acho que é a questão do algoritmo. Mas antes de a gente falar disso, vamos para o nosso parceiro se apresentar? A gente é bem parecido, viu? Eu sou o Wes Mariano, sou jornalista, especialista em marketing digital também.
E também cuido de rede social de artistas, influenciadores e psicanalistas. Ó. Então aqui é o mesmo núcleo da novela, né? É o mesmo núcleo da novela, adoro. Adorei mesmo. E é podem, ó, fazer um network. E aí também, o- vendo? Uma coisa que você falou aí na sua introdução foi sobre você receber conteúdo, né? O que eu noto é que o algoritmo ele está sempre de olho naquilo que você está buscando. Então vamos lá, você buscou a palavra ansiedade. Então o algoritmo vai entender, aqui temos uma pessoa buscando conteúdo de ansiedade. E ele vai te mandar uma série de conteúdos e criadores de conteúdos bacanas, não tão bacanas e nada bacanas, que você vai receber. E a partir daquele momento, vão vir dicas, 5 passos para deixar de ser ansioso, leve uma vida com menos ansiedade, 75 metas para você ser menos ansioso. E isso também começa a inflar, né, o dia a dia daquela pessoa, a rotina daquela pessoa. Nós somos hoje um país dos que mais consomem conteúdo e horas em redes sociais. Tem um último estudo que coloca entre 9 horas e meia por dia de tela. Nossa, né? eu tô bem abaixo, graças a Deus. Eu tô um pouco assim. É assustador, assustador. E principalmente por esse fenômeno do algoritmo. Veja bem, então você está interessado num assunto. Outros assuntos semelhantes vão aparecendo, então você não sai daquele looping, né? Então o looping é importante para isso. Ansiedade, procrastinação, gestão de tempo, digamos assim, 0 por conta disso. E a saúde mental e emocional extremamente abalada, né, Wes? Eu, com essa conversa, eu fico me sentindo culpado. Porque eu trabalho justamente produzindo esse tipo de conteúdo, né? E como que a gente vai colocando isso para as pessoas e como que chegam nas pessoas, né? Tanto em todos os casos aqui, né? Para artista, para influenciador, para menos culpado com a galera da psicanálise, que é um... Eu acho que menos culpado quando a gente pensa no elenco que você tem, no teu digamos, no teu casting, que são bons criadores de conteúdo. Vocês acreditam nisso, assim, que a gente tem que trazer cada vez mais conteúdos relevantes para a internet? Relevantes, né, é um termo que fica meio subjetivo, né? O que será que é relevante? Quando né? eu abro, por exemplo, o meu buscar no Instagram... Abre agora, eu abro, quero é só homem de ver. sunga. Brincadeira. É homem sem camisa de sunga. Eu falo, gente, mas eu nem procuro isso. E aparece. Mas você pensa. É aquilo que eu penso. Ou você fala o dia inteiro. Pô, mas vocês estão falando, né, sobre psicanálise, sobre a internet, que a gente tem muita coisa pra falar. Mas uma coisa que eu fico meio surpreso, assim, surpreendido, na verdade, foi na pandemia. Como cresceu na internet os conteúdos, não sei se é o podcast, mas muito conteúdo de psicanálise. Alguém querendo ajudar. Eu mesmo faço coisas motivacionais na internet, sabe? E vem um boom muito grande, toda hora. Isso daí é bom como um psicanalista, tipo, pra tirar aquele tabu, que era um tabu, né? Eu faço análise. Era uma coisa meio secreta, não era? Tipo, Era, né? A gente não podia falar sobre isso, né? Um pouco mais elitizado. E não né? era Você tão bem ficava, assim, num visto. lugar, né? Você faz análise? Eu vejo um ganho maravilhoso que, assim, mais do que nunca entenderam que psicanálise, terapias, enfim, não é um luxo de loucos, né? Ainda hoje eu ouço algumas pessoas falando, nossa, em consultório, inclusive, nossa, eu achava que psicanálise e terapia era coisa de louco, né? Mas, nossa, tá me fazendo tão bem. Então, eu acho que esse fenômeno que você falou, que acontece na pandemia, ele deu esse boom. Ele mostrou, nossa, eu também preciso. Então, ao passo que você tem criadores de conteúdo falando, artistas falando, né? Eu citei aqui nos bastidores, a Sandy é uma defensora da... Tem que falar da Sandy. A Sandy é uma defensora. Marisa Hort fez um vídeo maravilhoso falando que se não fosse análise, ela não sabe nem se estaria viva. Então, você começa a ver isso, então você fala assim, poxa, se funcionou para A, B, C, vai funcionar comigo também. Então, aí eu vejo o ganho. Você populariza algo que era de elite, né? E aí as pessoas começam a falar assim, eu acho que eu preciso de autoconhecimento também, acho que eu preciso me cuidar, acho que eu preciso me entender, e eu vejo o ganho aí. O problema está no que eu comentei logo no início do episódio. Quando você tem isso produzido em massa, e algumas pessoas começam a produzir conteúdo como verdade universal e absoluta, jogando regras para as pessoas, e aí você entende que aquelas regras vão se aplicar para todo mundo, como se fosse uma receita de bolo. Aí tem hora certa de acordar, tem o que você deve comer, tem a quantidade de livros que você tem que ler por dia, como que a tua vida tem que ser pautada no dia a dia. Aí você fala, não, consigo. Você não tenta. É pra você, viu, Maíra Card? Fica tranquila. Você tenta. Só pra avisar. Você tenta e o que vai acontecer? Você colapsa. Entendeu? Então, o teu emocional ele fica pior ainda, porque você traz para si uma responsabilidade, né? Como se você falasse,
tal fulano, que entende muito do assunto, está dizendo que eu tenho que ler 5 livros por dia, meditar, fazer um Cooper, cuidar disso, daquilo, ter um trabalho voluntário, enfim, aí isso é autoconhecimento. Eu não consigo. Então, ela potencializa aquele estado de falência emocional que ela está vivendo. Então, por isso que eu falo, como tudo na vida, a gente tem que separar joio do trigo. Quem eu estou recebendo? Quem eu estou consumindo de conteúdo, né? O que está vindo? Gente, eu acho que é muito importante pesquisar quem é o criador de conteúdo, né? Que bagagem aquela pessoa tem para estar falando aquilo, né? Não aceitar aquilo como verdade universal, principalmente numa era de fake news que a gente está vivendo, que é importantíssimo dizer isso. A gente tem pessoas que mentem sobre uma série de coisas e vão mentir com fórmulas prontas, pasteurizadas sobre felicidade, sobre saúde mental, por exemplo. Por que não? Aí você vai seguir aquelas dicas e não consegue, aí traz para si essa culpa. Uhum. E do lado dos psicanalistas, assim, como que você enxerga eles trazendo esses conteúdos, assim? Quando levantaram essa bola, eu falei, eu sou suspeito, porque a minha tese da pós-graduação foi justamente sobre isso, né? Inclusive, maravilhosa, a gente estava lendo juntos, parabéns, viu? Obrigado. Que é justamente sobre isso, né? A ascensão da psicanálise e saúde mental nos meios digitais a partir do contexto da pandemia, né? E o recorte em que fala da parte da explosão que teve de produtor de conteúdo, né? Tem muita... Aí a gente pode levantar aqui todas as hipóteses, mas é justamente isso. A gente isolado, sofrendo de todos os lados, sem ter tempo de elaborar luto, sem entender o que estava acontecendo, política, enfim, mundo caindo. Que foi quando a galera do Psi, que está aqui do meu lado, começaram a injetar mais conteúdo nas redes que fosse mais abrangente para o momento. Uhum. Luto, dor, angústia, que são dores universais, né? E aí a gente fala assim, mas por que deu tão certo? Por que isso funcionou? Porque tudo é motivo de análise, né? Tudo... E as pessoas estavam procurando entender este momento, né? Este capítulo. E acho que o grande ganho de quem estava produzindo conteúdo que falasse sobre rede social era fazer isso de uma forma acessível, né? YouTube, podcast, né? Porque para ir numa clínica não é barato. Para ir, o acesso é, né? Exato. Enfim, várias questões aqui. A gente pode ficar horas falando. Tendo um YouTube com uma linguagem um pouco mais acessível, talvez é mais fácil para minha mãe, para o meu irmão, para quem não estudou, para quem não entende os jargões. Para quem não tem condições financeiras de fazer esse investimento, porque eu acho que terapia é um investimento. E gera aquele efeito de, eu estou me vendo nisso, eu estou sentindo o que você está falando, né? Então, essa sensação, por que eu estava com um peito apertado ontem, com falta de ar, eu não sei dar nome a isso. Aí eu vejo o teu conteúdo dando nome àquilo, ou possibilidades. Aí você fala, talvez eu tenha algo parecido, né? Mas isso também é meio perigoso, né? Exato, porque, olha só. Eu tava doente, coloquei no Google. Ai, sintomas de tal coisa. Meu Deus do céu, tudo que apareceu esse dia. Mas e tem a ver com essa questão que você levantou, assim, né? A conclusão do trabalho justamente fala isso, que precisamos ter uma conversa sobre regular isso. Quem que pode falar e quem que não pode e como falar. Exato. Porque o que tem de gente falando e nem terminou uma formação em psicanálise, enfim. E a gente acho que é essencial isso isso. hoje, né, Bê? Porque eu falei com a Bê o seguinte, eu trago no meu Instagram, não é meu nicho, mas eu trago muito esses pensamentos motivacionais. Porém, todos os vídeos que estão no meu Instagram são dores que eu sinto, coisas que eu tô passando. Ai, briguei com uma amiga, tô muito mal e achei uma situação meio injusta. Eu vou pra frente da câmera trazendo a minha dor. Então não vem, eu falo pra eles, eu não sou formado, eu não tenho voz de fala, mas pra mim resolveu dessa forma, entende? Então, porque eu me preocupo muito com isso. Tem uma galera que vem, bota uma roupinha, fala que... Porque hoje em dia, né, ninguém quer ver currículo. Ninguém quer ver, tipo, que faculdade você fez? É difícil, né? Porque a gente tem que olhar o criador, mas se a gente jogar para um geral, é tão difícil. Uma dona de casa, enfim, que tá sofrendo, ela vê aquele conteúdo, dificilmente ela vai pesquisar o latte do cara. Daquela pessoa, né? É interessante então, a gente por pensar... isso tem que ser regulamentado. Regulamentado é bacana, mas pegando o gancho nisso, eu acho interessante pensar como que esse produzido é formatado também. Primeiro, ele vem com a música que vai viralizar, né? Uma música fofinha, uma música bonitinha. Então você está passando lá, você querendo ou não, você consome aquele conteúdo. Aí começam a recompartilhar. Aí de repente aquela pessoa que criou aquele conteúdo, ela se torna uma estrela.
né? Ela se torna uma influência digital e ela passa a ser formador de opinião. Aí eu acho que mora a responsabilidade. No momento que você fala, uau, meu conteúdo viralizou, tem muita gente esperando o que eu estou produzindo. Aí eu acho que cabe a autocrítica, né? Cabe você pensar, tem muita gente esperando o que eu estou produzindo, eu preciso refinar. Aquilo que antes falava só sobre mim, agora eu tenho que entender que agora vai falar sobre muita gente. Né? E vai chegar nas dores de muita gente. E também entender, eu acho que o legal do regulamentar também o negócio tudinho, entender o que pode e o que não pode, é tipo sobre pessoas. Felipe Neto, um cara que eu sempre consumi muito, eu, João, tá? Olha lá, hein? Olha lá. Não, gosto do posicionamento dele, porém me choca quando no meio de tudo bom que ele traz, ele vem divulgando jogos de sorte. Pra mim, João, isso é um problema, porque eu já tive propostas enormes que, pra mim, João, mudaria a minha vida. Aí tem regulamentação da publicidade, né? Tem a Conar e tal. Mas no sentido do negócio. Sacou? Tipo, do quão pra mim, na minha visão, é prejudicial eu na minha rede, pessoas que estão ali me abraçando, me ouvindo, esperando minhas mensagens, no meio eu falo, baixa isso aqui que vai mudar a sua vida, que você vai pegar, vai botar R$20 e pode ganhar e perder, lá. Pauta pro próximo programa, convida alguém pra falar marketing. E falando em marketing de influência, né, talvez o Wes pode falar sobre isso também, na pandemia o Brasil foi o país que mais consumiu marketing de influência do planeta. Entendeu? Então, nós somos um país que recebe muito esse conteúdo. O que é muito legal, enquanto produção de conteúdo, enquanto mídia, mas levanta aquela luz vermelha, assim, de alerta, né? Então, assim, as pessoas estão muito propensas a receberem aquele conteúdo. Então, o que elas estão recebendo, de fato, né? Então, se você tem o país que mais consumiu no planeta, né? Então mostra o quanto... muito tempo na frente da tela. Né? Muito tempo. E aí entra a psicanálise, né? Tem uma questão que é muito legal trazer da psicanálise, que é assim, por que muitas vezes o influenciador, ele ganha essa dimensão toda? Num cenário de pandemia, por exemplo, de dor, de angústia, de você não saber para onde você está indo, você de repente mira na mãe, no pai, né, naquela figura de proteção que aparece ali na sua tela, né, dizendo, vai ficar tudo bem, a mãe está aqui. Eu vejo alguns criadores de conteúdo, a mãe está aqui, o pai está aqui, e aí gera essa sensação de conexão, de proteção, conversa com um vazio existencial que você está vivendo ali, e aí dá match. Aí dá match. A questão é que a gente encontra tudo o que a gente precisa, né, assim, sentimental, né, em vários âmbitos da nossa existência, a gente encontra aqui nas redes sociais, né? A gente encontra conforto, a gente encontra a vida perfeita, a gente encontra N coisas. Mas eu venho sentindo, não sei se é algo que vai perpetuar, mas eu venho sentindo que a nova geração ela já está mais crítica em relação a influências que não são legais. A coisas que são mentirosas ou pessoas que, assim... Que sabe, que você vê e não... Você sabe que não é verdade? Eu acho, na verdade, as pessoas hoje, elas estão procurando realmente experiências. Vai mudando muito, o Wes pode falar melhor isso até junto comigo, mas eu na minha rede, eu vou vendo e tipo, aquela publicidade onde você deixa muito nítido que é uma publi, tipo, eu tô com a minha camisa ali, se eu botar aqui e ficar o tempo inteiro falando, é a minha blusa e tal, compra, meu cupom de desconto, tal, vende muito mais se eu usar ela de boa, mostrar como ela é incrível e mostrar, nossa, essa camisa ó, é bom algodão, fica o cheiro embaixo do braço, confortável e tal. E no final eu venho oferecendo, falando, você gostou? Tem muita gente me perguntando de onde é. Tem ninguém, mas tem muita gente. Tá aqui. Eu acho que vai mudando a forma de você apresentar o produto, não é não, Wes? E o que eu acho que é importante é sempre sinalizar que é uma publicidade, né? Nunca... Que isso é importante. Você comentou do Felipe Neto. Sempre fico de olho nos influencers que fazem e não sinalizam a hashtag publi, né? O TikTok agora já tem a opção de parceria paga, o Instagram também tem isso, que eu acho que é sempre você não enganar o público, né? Sim. Mas não só na questão dos produtos, assim, até no modo de vida, assim, sabe? As pessoas, elas estão observando que aquilo, talvez... Mas passa despercebido às vezes. Passa, né? Passa muito, isso que você está falando. Esse que é o problema. Tá com o olho ali, mas acaba...
E outra, aí vem daquilo, né? Porque quando você contrata um marketing de influência, tem todo o estudo, vê aquele influenciador que é do nicho do produto que você quer divulgar e lá. E muitas vezes, eu falo muito com poder de fala, assim, mas dentro do meu trabalho. Eu acabo... Preciso de grana? Preciso. Dá vontade de fechar umas publis estrondosas. Dá muita vontade. Mas pro propósito, onde eu quero chegar, eu falo, cara, não vale a pena eu fechar isso aqui agora. É melhor ralar ali. Então, eu acabo botando no meu Insta coisas que eu realmente uso. Sabe? Empresas que realmente eu consumo. Tanto que eu sou influenciador, que eu não fico esperando a demanda vir até mim. Tipo, um dia eu vou ficar aqui porque a Renner vai me notar. Eu uso... Não, eu vou atrás dela, entendeu? Eu compro o produto. Às vezes eu faço a publi sem ganhar nada, mas eu marco ela ali. Que é uma forma dela estar me vendo. Ter essa conexão. Você não acha que a diferença de um marketing digital, mesmo fazendo parte, tá? E de um marketing de influência, não é muita experiência do influenciador? Ele realmente usar aquele produto, ele realmente viver aquilo? Acho que parte do princípio da verdade, né? Acho que a gente não pode nunca pensar que... Não pode subestimar o público, né? De que não vai perceber que essa é a sua verdade, que você não usaria essa blusa, que você não teria aquele produto, né? Acho que a gente sempre, quando a gente está do lado de cá, né? Trabalhando, produzindo esse conteúdo para entregar para as pessoas, eu pelo menos, hein? Você fala... Não, aqui na situação, para vocês entenderem, inclusive, gente, só um pause. Berlô, a gente não pediu ninguém para ativar É verdade. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino, comenta. Dá like. Isso é tão importante, galera. E não custa 1 minuto. Ó, o papo tá tão bacana. Bora lá fazer nosso conteúdo ser orgânico. Dá para fazer isso enquanto assiste. Exatamente. Mas desculpa te cortar. Não, mas é isso de entender que quando a gente está produzindo, né, para os influenciadores, enfim, de que isso é uma verdade, que não tem como enganar. Engana até a página 2, assim, né? E depois aí pega mal pro influenciador, pega mal pra marca, pega mal para quem ajudou a produzir isso, né? O culpado, né? Hoje eu tô aqui. Eu acho bacana isso que você está falando, acho que tem um contraponto interessante, pegando o gancho na pergunta dela, sobre essa nova geração questionando mais. Eu tenho a oportunidade de estar muito com a galera de 17, 18, 19 anos, porque eles são meus alunos na graduação. Então, publicidade, marketing, jornalismo, design gráfico, enfim. E aí eu noto, quando eu trago alguns temas, por exemplo, storytelling, né? Então, a marca criando uma história, as pessoas falam assim, nossa, Beto, mas as pessoas caem nisso. Então, eu percebo que existe um filtro delas quanto a isso. E eu sempre trago para elas, olha, tome cuidado, porque você não é público-alvo dessa marca. O público-alvo geralmente cai. E aí eu evoco o Cazuza aqui. Né? Nessa hora, mentiras sinceras me interessam. Porque se eu amo o Waze, ele é um criador de conteúdo que eu tenho verdadeira adoração. Ele está fazendo uma publi dessa água, né? Então ele fala que essa água é uma água milagrosa que eu vou tomar e eu vou ter qualidade de vida e saúde mental. Eu falo assim, gente, o Wes falou isso. Então eu acho que pode ser verdade, né? Eu acho que pode ser verdade. A pessoa compra. Ela se engana, né? Então a internet ela tem isso também, a psicanálise na veia da fantasia. Eu escolho uma fantasia para acreditar, eu preciso dela, porque a fantasia acaba sendo uma regulação social, de vida também, que ajuda a vida a ser um pouco mais leve. Eu falo assim, tomei a água indicada por ele. Então eu também estou tomando a credibilidade dele. Entendeu? É como se eu estivesse introjetando a credibilidade dele. Então, acho que é um misto entre verdades e mentiras e o quanto a verdade é verdade para você e a mentira é mentira para mim, no final das contas. Gostei disso, hein? Não, eu falei ficando um pouco próximo do Wes, porque eu tomei a mesma água que ele. Não tem como nem se citar aqui. Você se sente... Tem nem como deixar de citar a Virgínia Fonseca, que eu adoro, acho incrível ela como influenciadora. E ela vendeu, 12 milhões de reais em uma live. Que poder é esse da comunicação? Que a gente sabe também que a Virgínia sozinha não faria esse show todo. Tem toda uma empresa como do Wes atrás. E o peso disso com o cancelamento, por exemplo, Wes? Você cuida dessa parte de gerenciar a crise da pessoa? Vocês estão com o tempo? A gente quer falar muito. Vamos sair do Faz parte 1, parte 2, parte 3. e partir para o cancelamento. Então, tô cancelado já, né? Cancelado. A gente cuida da gestão de crise, né? Tem sempre um contrato, assim, caso aconteça, estaremos aqui, né? Estaremos aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas é difícil, mas acho que ninguém tá imune, né? Ninguém, principalmente quando está na internet, né?
todo mundo vai sofrer algum tipo de cancelamento por qualquer coisa. O que vocês Em acham do algum momento. cancelamento? Eu vou jogar pra você. Deixa ele responder primeiro. E se eu falar, eu vou ser cancelado. Não, inclusive, quero pedir desculpa aos fãs da Mayra Card que estão assistindo. É brincadeira, tá? É brincadeira. Não, Nada disso assim. 2 horas depois, você fica atrás. Aí até a altura do campeonato já... Não, porque eu vejo, Beto, o cancelamento hoje como, primeiro, uma coisa horrível. Eu odeio cancelamento, eu, João. Não sou de cancelar ninguém. E segundo, porque hoje em dia no Brasil, pelo menos, o cancelamento é muito seletivo. Sim, e segrega, né? E tem a máquina da internet por trás, né? Então você tem robôs, você tem uma série de ferramentas ali por trás que podem expandir o ódio em níveis, assim, astronômicos, né? Então, assim, o cancelamento, ele é muito... A minha bolha não te aceita. A minha bolha não aceita aquilo que você está dizendo, né? Ou a minha bolha não concorda. Se você não fala para a minha bolha, você não é bem-vindo aqui. Então, acho que o cancelamento é perigoso, porque tudo que segrega é perigoso. Né? Tudo que afasta o diálogo, afasta a comunicação, afasta o direito de eu te ouvir, mas você também me ouvir e nós tentarmos entender, nos entendermos um ao outro, eu acho que tudo isso é muito perigoso. A gente tem que fazer as ressalvas contra os extremos. Né? Porque a gente vê muitos extremos hoje nas redes sociais. E tudo aquilo que coloca em risco saúde, dignidade do outro, que coloca pessoas em risco, eu acho que isso tem que ser questionado. Né? Então, acho que, novamente, né, é um papo, né, como vocês podem estar percebendo, é um papo que transita muito por vamos analisar caso a caso, vamos analisar pessoa a pessoa, analisar criador por criador, porque também não dá para a gente colocar tudo no mesmo cesto e pasteurizar essa fórmula. Eu acho que o grande problema do cancelamento, na verdade, é o cala-boca, né? Não quero te ouvir. Cala a boca. Você não tem a chance de se explicar se está errado. Cala a boca. E, para mim, na verdade, me interessa conversar com todo mundo. Se você não tem a mesma opinião política que eu, ou que, né? Porque eu acho que assim que a gente cresce como sociedade, com diálogo. E da parte que a gente trabalha, é difícil porque a gente está sempre falando para além de uma carreira, para além de... A gente fala também... A gente trabalha para o CNPJ, né, para o artista, mas aqui do outro lado tem o CPF, né, a chavinha, né, da pessoa. E até na tese tem um momento que eu falo ali de Carol Conká e Big Brother, né, que a gente estava... Pandemia teve isso, né, Big Brother, e loucuras e tudo mais. Que é ir para além da Carol Conká, né, a artista, a pessoa, a mãe, mulher, não sei o quê, como que isso vai bater nela. E ela deu aula, assim, de como sair do cancelamento, assim, com um disco que foi incrível, que vendeu muito bem, e fez uma série de lives sobre saúde mental, convidando um monte de profissionais, e abrindo o Instagram e falando, estou aqui para evoluir, né? Autocrítica, né? Ela fez uma essa autocrítica. gestão, assim. E eu lembro que, como as pessoas sabem que eu trabalho com isso, assim, e a Carol Conká, Wesley? E a Carol Conká? Era o dia inteiro, e a Carol Conká? E a Carol Conká? Eu falo... Por que ela não me contratou? Eu queria muito. Eu mandava mensagem assim, para o empresário dela. Eu falava, vocês estão arrasando em assumir que, né, que errou e quer melhorar. Acho que o primeiro passo E eu é acho esse, que né? o cancelamento também é muito prazeroso para quem está cancelando, né? Então é um ato de... eu bullying da sou escola, melhor cala a que boca, você. Eu tô falando, eu vou falar de você na minha rede. E assim, né, guiado por uma intenção que é a manada, Eu acho né? que vai além disso também, B. Eu acho, hoje em dia, ainda mais na pandemia, tudo, as pessoas, elas têm as dores dela, os medos, as aflições, as frustrações. Então é muito fácil você bater em alguém que já tá caído. E aí você sabe quando você tá raiva, exercício na terapia, soca! Gente, mas aí que tá ninguém tem teto. Todo mundo tem teto de vidro, e esse né? era o Esse ponto é o que eu ia mal. chegar. Tipo, né, o último caso aí, bombando, tal, negócio de traição e tal. Cara, Quem eu vejo traiu quem? gente... eu falei nomes, eu queria trazer essa polêmica. Pra Brincando. Mas assim, é nisso, você vê uma atitude que muitas vezes você faz aquilo, você cometeu aquilo, você tá super aberto a cometer, mas quando alguém tá destacando o erro do outro, você vai lá e... porque parece que te alivia, sabe? Para algumas pessoas. Mas tem uma explicação nesse comportamento que é emblemática. Então, traição, por exemplo. Eu posso já ter traído. Eu vejo a tua traição sai na mídia.
eu tiro de mim a culpa da minha traição e começo a falar mal de você. E é como se aquilo tirasse, me eximisse de qualquer culpa. Não, onde já se viu você trair, e isso não se faz. É como se, e aí entra em marketing, né? O marqueteiro do Hitler falava, uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade universal. Então eu falo, traição é ruim, então eu me defendo, eu me desculpo do que eu fiz em você, te colocando como vilão. Cria uma barreira. Uma barreira, e essa barreira, naquele conceito da fantasia, é maravilhosa, porque assim, eu passo a ficar zen, né? Zen e sem culpa. Você é o culpado. Eu tenho, a partir dali, um vilão. O cancelamento, ele vai muito na escolha de vilões, né? Então, eu desloco a vilania de algum ódio interno que eu tenho, desloco para você. Naquele momento, a culpa da minha vida não está dando certo naquele momento é sua. Arque com as suas consequências, entendeu? Então, tem muito disso também. Eu fico preocupado com o cancelado, juro. Até cancelamentos, assim, que ocorreram já e que eu falei assim, cara, eu realmente não achei legal. E você já foi cancelado? Aquele que devolve. Já. E eu fui cancelado. E aí vem uma coisa também, a galera vê como ela quer. Uma vez eu fui contratado para fazer uma balada em Florianópolis, lembra disso? E eu fui com 2 amigas. Quando chegou lá, a gente curtiu tudo, todos os meus seguidores acompanhando a minha viagem, vendo as 2 amigas juntas. Na volta, uma passou mal, a gente parou numa farmácia e eu entrei na farmácia. Quando eu saí, eu brinquei com ela. Eu tava com uma escova de dente na mão. Eu falei, dinheiro eu não tenho não, mas tem aqui uma escova, porque saúde bucal é tudo. Cara, eu entrei no carro e vim dirigindo. Minha assessora ligando, porque eu não tava dirigindo, não tava vendo. Quando eu cheguei em Campinas, cara, 300 comentários, assim, dentro do cancelamento dentro do meu nicho, né? Uma coisa meio regional. Eu sou testemunha. Você lembra disso? Participei. Não, eu fiquei desesperado. Eu tive que colocar uma blusa branca, tô zoando. Eu tive que vir pra internet. Um azul bebê. Pra gestão de crise, azul bebê, amarelinho. Cara de triste. Mas eu vim esperando, eu falei, caralho, mas eu fiz do meu jeito. Eu falei, caralho, gente, vocês não me seguem? Vocês estão aqui fazendo o quê? Consumindo só... Vocês não viram que essa pessoa tá o tempo inteiro comigo na balada? Então o povo meio que vê de um jeito e já ataca. E aí é o que você falou, viu um atacando, virou verdade aquilo, e você não quer nem buscar a fonte. E é desesperador. Então me preocupo também com o cancelado. Depois, o que ele faz da vida? Só trazendo o gancho para além do universo dos famosos, né? Porque assim, a gente fala muito de cancelamento e restrito muito a eles, porque é o que a mídia noticia, né? Mas eu já tive a oportunidade, por exemplo, de lidar com um cancelado no ambiente escolar. O bullying, né? Só que hoje o bullying, ele tem voz que vira um negócio gigantesco. Então, já tive um paciente, uma pessoa, que passou por isso no âmbito escolar, e ela saiu da instituição. Ela não conseguiu continuar mais lá. Então, o que acontece com o cancelado? Ele foge, porque ele tem medo, né? Ele se esconde. Quando não, a gente cai em vias muito mais sérias, muito mais drásticas, que talvez não consegue lidar com a própria vida ali. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita... Novamente, cai no contexto desse episódio, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente consome de conteúdo, com aquilo que a gente posta e com aquilo que a gente financia de conteúdo nas redes sociais. Porque se você, de repente, segue o João e o João traz ideias contrárias à bolha A, B e C, com certeza isso vai reverberar em você. As pessoas vão entender que eu tenho que ser contrário a B e C também. Então é um looping, né? Então eu sigo você que é contra A e B. Então, a partir desse momento, eu odeio A e odeio B. O efeito manada, né? E é assim que isso se perpetua. E eu, como micro-influenciador, eu percebo muito isso. Tipo, na época da política, eu tentei não me posicionar ao máximo, mesmo sendo horrível, mas, tipo assim, é o meu ganha-pão, entende? Infelizmente, eu vivo numa cidade onde os meus maiores patrocinadores têm uma opção política, uma opinião política diferente da minha. Então, eu tentei ao máximo, mas aquilo começou a me doer quando eu falo pra você que eu sou o mais de verdade possível. Então, o que eu fiz um dia antes, fiz uma foto com toda a minha família, todo mundo com uma roupinha vermelha, e postei, falei, look pra votação amanhã. Nossa. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava com quase 90 mil, eu caí pra 82 mil, assim, tipo, em um final de semana. Porque as pessoas, é um clique, né? Hoje as pessoas, eu vejo muito, que as pessoas, elas gostam de você. Mas até você ter uma opinião diferente da dela. Sim. Se você tem uma opinião, o que é de opinião, né? Diferente da dela, você já não serve mais, amigo. É um follow na hora. E é muito interessante seletivo. Muito. a gente pensar que
nós não somos iguais a ninguém, né? Eu vou ter uma opinião, por mais parecidos que nós sejamos, alguma coisa vai ter de diferente, né? E isso se torna um motivo de cancelamento, às vezes, ou um motivo de um follow, né? Ou a não possibilidade de diálogo, né? Que é pior ainda. Tipo assim, a pessoa é vegana, não vou conversar com ela. É difícil. Eu venho da formação de jornalismo também, sempre tem essa coisa dos dois lados, né? Precisa ouvir, precisa ter não direito de resposta, mas precisa entender o outro lado antes de cancelar, né? Tem a presunção da inocência, né? A lei garante isso, né? Então, até que alguém seja julgado, por exemplo, ela é inocente, né? Então, assim, no tribunal da internet isso não acontece, né? Você fala qualquer coisa a partir daquele momento, assim, você já é rechaçado e aí você a sua vida acaba naquele momento, né? Então, as pessoas, elas crescem a partir desse poder. Então, às vezes, a vida como um todo está muito ruim daquela pessoa, mas naquele momento que ela está te cancelando, ela se sente tão poderosa, que aí entra aquilo que você citou sobre um certo sadismo em cima daquilo, né? Eu me delicio com o ato de te violentar digitalmente. Eu crio um perfil falso, eu começo a falar de você, da tua relação, da tua história, e por trás daquela tela tem alguém se deliciando e desmediocrizando aquilo que ela está sentindo naquele momento. Agora, um outro assunto também, uma outra pauta, até pro Wes, que trabalha, né? Um pouco mais leve, né? Tá super leve. Isso, gente, eu não sei se é porque eu sou dentro desse sistema louco que é a internet. Eu fechei uma loja, né, Wes? Eu tinha uma loja de lingerie sex shop. Eu fechei e eu vivo da internet. Então, essas coisas eu gosto de falar, porque é aquilo, é muito pesado, mas é sozinho. Quando é compartilhado, a gente tem até uma chance de quem está assistindo a gente pensar 2 vezes antes de cancelar alguém, antes de vir com alguma pontuação. Você queria falar algo? E eu acho que, assim, muitas vezes, né, a pessoa que é cancelada na internet, ela tá trabalhando na internet, ela tá fazendo muito conteúdo, ela não tem férias, ela não tem final de semana, ela tá ali beirando a um burnout, se ela já não tiver tendo um burnout, e ela passa por um cancelamento, né? Falou algo que a maior parte dos seus seguidores não gostou. Ela é uma vítima de um sistema que é muito cruel, que é o sistema do algoritmo, né? Que quer que a gente esteja presente nas redes sociais. Era essa a pauta que você ia chamar? Da produtividade nas redes sociais? Não, na verdade não. Eu ia trabalhar, na verdade, porque o Wes cuida de... Mas isso é uma parada muito legal. É, que a gente estava até falando, né? Muito boa. O João, né, hoje trabalha viajando, então ele não viaja tranquilo. Eu tenho um canal, 2 Pais de Pets. Estou fazendo a publi. Não estou pagando o pó de bafo, mas vamos lá seguir 2 Pais de Pets, tá? Por favor. Mas é isso. Eu viajo, entendeu? Eu vou para vários lugares e eu tô sempre com o celular na mão. Hoje a gente fazendo reunião de pauta daqui e eu. O meu tá aqui do lado, assim, ó. É um bebê, né? Vídeo, tal. Porque hoje você, né, Wes, você tem essa. Não é uma produtora, é uma agência de influenciadores, né? Que você cuida e você sabe que hoje uma empresa X, quando contrata um influenciador, vocês auxiliam muito bem, óbvio, né? Pelo menos a minha assessoria, né? Me passa a ideia e tal, mas quem produz o conteúdo, quem edita o conteúdo, quem entrega prontinho para aprovação é o influenciador. Então acaba sendo muito cobrado, entende? Muito trabalho. Que antigamente você tinha uma produtora, que tinha o cara que filmava, tinha um modelo contratado, alguém aqui passando texto. Uma quantidade de horas, né? Exatamente. Hoje em dia, não, eu tô o tempo inteiro trabalhando. Graças a Deus que venha mais trabalho, porque como não é regularizado nada, é isso. Eu trabalho. A sociedade do cansaço. O tempo inteiro. O burnout que você citou, né? Ele cabe dentro desse universo. E o mais doido disso é que algumas pessoas, elas não reconhecem você estar com estafa mental se você é um criador de conteúdo. Né? Como assim? Você está no celular o dia todo? Você está viajando? Você está nas melhores festas, nos melhores lugares? Como você está cansado? Então, novamente, a presunção, né? Na minha régua, eu julgo porque eu trabalho num outro lugar e cansaço para mim é isso. Então eu enquadro o cansaço num quadradinho e falo, o teu cansaço não é cansaço, o meu cansaço é. Né? Então aí o criador de conteúdo precisa produzir cada vez mais, para estar cada vez mais evidente, para de uma hora para outra, às vezes, ter a carreira. E a concorrência é ilegal também, né?
É uma loucura isso, eu não canso de falar. Às vezes, tipo, você tá lá tentando fazer seu negócio direitinho, entendeu? Aí tem 12 mil visualizações. Porra, bota 12 mil pessoas aqui, não cabe. Então é um engajamento falando do público. Mas hoje em dia a gente sabe que ao mesmo tempo tem agências sérias como o do Wes, que impulsiona com conteúdo, com qualidade o seu influenciador. Tem outras que ensina a comprar, que ensina a alcançar números. E quem é leigo, contratante, porque tem muita empresa legal que não tem o marketing específico ali pra olhar. Ver só um número. Não, fulana tem 1 milhão de seguidores, ela é muito boa. Tá falando com árabes, tá falando com tudo menos com seu público. Não é muita loucura isso? É horrível. É horrível competir com o robô, né? Competir com... Mas eu não sei, eu tenho... Isso é uma questão na gente, pra vocês, assim? Como assim? Sei lá, às vezes não chamam alguém, chamam outra pessoa que mas nitidamente... Desde que a internet é internet, né? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que a internet é internet. Mas a gente precisa... Eu sinto que isso tem melhorado a passos muito lentos, assim, essa questão do Números. do robô mesmo, dos números tramóia. falsos, assim. Por exemplo, o Meta, ele tem colocado cada vez mais barreiras dessa coisa de compra de seguidor, de usar algum app dentro para ver se alguém deixou de seguir, não sei o quê. Toda vez que isso acontece, sua conta, ela toma um chamado, quando não é derrubada de vez. É Shadowban, né? Nem fala alto. Misericórdia. O algoritmo pode ouvir. Não, mas eu tenho visto que cada vez tem dificultado mais a trapaça. Entendi. Essas empresas começaram ouvir isso a de você. trabalhar um pouco mais para conseguir dar uma segurada, para que não seja tão desleal a competição, né? Entre um micro-influenciador e um influenciador que comprou, sei lá, 1 milhão de seguidores. Hoje a gente tem ferramentas, né, para você entender qual que é a realidade daquele influenciador. Mas aí eu queria também trazer para além dessa questão a saúde mental. Né? O que leva muitas vezes uma pessoa, eu preciso da noite para o dia ter 1 milhão de seguidores. Não é ego. Né? Às vezes é vazio. É um vazio existencial, eu preciso achar que eu tenho uma plateia para quem eu vou me reportar e ela sabe que aquela plateia não existe. Mas naquele momento, quando ela vê o númerozinho ali, ela infla. Então ela passa a viver novamente a fantasia, ela passa a viver aquela realidade. Né? Então, assim, tem esse extremo também, da pessoa que precisa disso. Influenciadores, gente, que pagaram até 8 mil pelo selo azul. Esse momento deve estar como a mente deles. Exato. Você paga 55. O que era o selo azul, né, para aquela pessoa? O selo azul era algo que a destacava no meio da multidão. Por que aquela pessoa precisa daquilo, né? Qual é a falta que faz ela precisar comprar um selo para ter ali e se diferenciar entre tantas outras pessoas? Né? Mas tem... Não, perdão. Não, trazer um... Traz isso então, vamos. Eu quero... Não, um contraponto que eu vi, inclusive, hoje, no TikTok, que além dessa coisa da aceitação, tem uma coisa da referência do que você está consumindo, o que você está vendo. É um menino, é uma criança, que com certeza ele não tem idade para estar no TikTok, mas o irmão dele é produtor do conteúdo, então ele sempre filma o irmãozinho fazendo alguma coisa. E aí começa com essa criança chorando, ele fala assim, meu irmãozinho queria muito ser artista, ele lançou uma música que não viralizou, então a gente vai fazer todos os passos, as dancinhas, e vocês vão comentar aqui para ele ser um artista. Isso em 1 minuto de TikTok. Eu fiquei assim, para essa criança, ser artista é fazer a dancinha, viralizar, que tenha muitos comentários, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, acabou. Mudo de profissão agora. Juro, eu fiquei assim, eu tô vendo isso. Que é uma coisa, essa criança não quer aceitação, isso aqui, mas é a referência dela. Vai ser essa. O meio, né? O meio tem O irmão né? tá ali dando o celular falando o que ele tem que fazer. Eu fiquei assim, Jesus, tirem o celular desses dois. Assim, eu sou radical. Sim, Eu fiquei horrorizado, assim, nesse sentido. Isso mexe muito com o universo da música, por exemplo, né? As músicas estão sendo criadas para viralização. Nossa, entra numa reunião de gravadora. Brincadeira. O refrão tem que ser viralizável, tem que ter... Porta dos Fundos fez um vídeo ótimo com o Caetano e a Paula Lavigne, que era, vamos fazer uma dancinha, vamos não sei o quê. O Caetano horrorizado, assim. Não E até quem acho já que- falava que não fazia música para TikTok, Tá pagou a fazendo. língua. E acho que é uma questão, né, assim, o quanto muitos artistas estão deixando de ser prestigiados, né, porque não tem uma música que viraliza, né? Tem uma música
mais complexa, talvez? Não sei se é a complexidade a palavra. Não, o seu gancho, a gente já até conversou sobre isso também uma vez, sobre músicas atemporais. Que eu sempre falei assim, não, amiga, essa música do Legião Urbana, cara, é atemporal, nunca vai morrer. Isso daí tá, tipo, em todo mundo. Música de 7, 8, 10 minutos. Não, como assim? Não, aí hoje Como você assim? canta às vezes. Ou eu, né, gente? Eu sou, assim, né, um homem um pouquinho mais experiente, mas eu gosto de andar com a galerinha jovem. Aí, às vezes, eu vou ali, tipo, cada um bota uma música, né? Aí eu vou pôr, sei lá, um Cazuza. O tempo não para, não, mas tipo, o trem das 11. Que, caralho, a criançada fica. O trem pras estrelas, perdão, do Cazuza. Você bota, olha pra cara das pessoas e fica assim. Não conhece porque não tá no TikTok, não tá no Instagram. Jesus. Eu fico preocupado, juro. A Adele deu uma entrevista recente muito boa que falaram, TikTok, não sei o que. Ela fala, eu não faço música pra esse público. Meu público que ouve minha música, ele tá em outro lugar. E eu vou continuar fazendo minha música de 5 minutos e desse jeito, sem esse... Não deixar se contaminar. Se essa Que a gente acaba tendo um mercado de nicho, né? Se sobrepondo a tudo isso, né? Então você tem pessoas que vão continuar ali, talvez com um palco menor, com audiência menor, mas elas vão falar com essas pessoas que querem isso. Mas tão difícil, né? Eu sou... Beyoncé não faz música pra TikTok, pelo menos, eu não acho. Sem ela, que ela não faça. Pensando aqui, ó. Pensando, por exemplo, esse último CD. É que ela é ela, né? Esse último EP. Que Ela já lançou, transcendeu. Lote é uma galera mais nova. Mas também. é tão difícil. Eu vou trazer 2 exemplos do meu universo que eu consumo. Rosalía, eu sou completamente apaixonado. Ela foi a primeira artista a levar pro palco, foi no Lollapalooza aqui no Brasil, inclusive, uma versão de TikTok, aquela versão acelerada. Como chama? Speed Up, alguma coisa assim. No palco, o remix dela mesma cantando a versão acelerada. Foi a primeira artista a fazer isso. Eu achei a coisa mais bizarra do mundo. Sim. A galera do mercado, assim, incrível, inovadora, atemporal, à frente do tempo. Eu, assim, gente, pensa na saúde mental de quem vai ouvir isso. Que é O áudio de 2 que minutos já do é- WhatsApp. Não, é absurdo. E às vezes a pessoa nem gostou, mas porque estão dizendo que tá bacana, que é atemporal, que é inovador, ela fala assim, agora eu tenho que gostar, né? É o áudio que vão usar no TikTok, que não vão usar a versão... E a mais recente, a Lana Del Rey, que também eu sou completamente apaixonado, ela lançou um single, e no single vieram 2 versões, a original e uma versão acelerada. Pra poder dar no tempo. Pra entrar no- Gente, já tá assim, Pensando, então... a versão normal, para as velhas, aqueles, e a versão acelerada para a galera que não sabe o que é Lana Del Rey de 10 anos atrás, que é o pessoal de agora, que está com 14. Então, assim, a indústria já está pensando em como entregar 2 produtos diferentes. E não deveria, minha opinião. Não, eu também acho. Eu também acho que não deveria. Isso vai para outras esferas, né? Hoje, quando a área da produção musical já trabalha pensando nisso, a cadência da música já é pensada para viralizar, a edição... Eu vi um conteúdo recentemente falando conteúdos que vão viralizar e fazer você querer mais. A edição, na última palavra, você corta. É como se você tivesse cortado sem querer a última palavrinha. Isso é um hack assim, para viralização. Então, tem um estudo agora por cima disso, para fazer com que você continue consumindo cada vez mais. Porque se cortou antes de acabar a palavra, você fica com aquela sensação. Faltou Aí você alguma já coisa. vai mais Quero mais. Vai pro próximo. Quero o próximo. Músicas, né? Então, a produção musical entende que qual é o ritmo que faz com que eu queira ouvir mais, né? Então, o envolver da Anitta, né? Eu vi um estudo incrível sobre o envolver, a música, como ela foi feita. Eu me jogo no chão se tocar. Então põe, produção! O envolver, ele foi feito exatamente com isso. Se vocês perceberem, a batida é um loop infinito, né? Então, é como se a música não acabasse. Ela começa de um meio e ela termina sem terminar. Ou seja, o nosso cérebro ele já está condicionado a isso. Uma vez eu fiz um culto, Eu acho que, né, tudo isso, a aceleração da vida, né, nas redes sociais, compacta as pessoas e faz todo mundo caber, tipo, em uma hora, né? Olha a quantidade de coisas que a gente não vê em uma hora, olha a quantidade de pessoas que a gente não vê em uma hora, né? O quanto isso, o nosso cérebro, ele não está programado para isso. Nosso cérebro tem mais de 2.000 anos, essa constituição aqui, né? Esse órgão aqui, Será que nós... nessas sinapses. Será que nós não estamos desaprendendo a ouvir o outro, né? Exato. Por exemplo, se eu ouço o teu áudio no 2.0, por exemplo, né? Eu estou dizendo que eu não sou capaz de parar um minutinho, um pouquinho para te ouvir, né? Quando eu vou para a vida real, para a vida offline, a gente vê aquele fenômeno, né? Você está falando, a pessoa está inquieta.
Né? A pessoa ela não consegue, ela não tem mais essa habilidade, né? Tanto que, pasmem, eu me contratam muito para treinamentos, workshops. O principal tema atualmente é comunicação. Por quê? Qual é o gap de comunicação aqui? As pessoas não se falam, elas não se comunicam, elas não têm mais paciência com o outro. E aí entra a questão do áudio acelerado, entra a questão da figurinha, né? Eu tenho um monte de coisa para te falar, mas vou mandar uma figurinha, eu já disse tudo, né? Fique com a sua interpretação, por exemplo. Então, são alguns sub-efeitos colaterais. Você vai num disso. restaurante, você vê assim a mesa do lado, às vezes, tipo, todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro. E você acredita? Eu trabalho com isso e me incomoda. Quando eu vou pra algum lugar, eu tô assim, tal, eu falo, se eu tenho que postar alguma coisa, eu tenho que editar algo, que é o tempo que eu tenho, eu falo, gente, eu só tô fazendo isso. Eu já chego me desculpado. Desculpa. Eu já chego me desculpando, sabe? Porque realmente você falou uma coisa que é muito séria, amigo. A gente tá perdido. Um áudio de 1 minuto é muito. Tempo. A gente já escuta só o final. Eu tô ocupado bastante para não conseguir ouvir 1 minuto, né? O que eu preciso fazer? Aí entra essa questão, né? Aí entra um termo chamado infoxicação. Então, nós estamos intoxicados com o excesso da informação. Então, a gente tem uma sensação de que nós estamos atrasados o tempo todo, que tem muita coisa para a gente consumir, que se a gente perder aquele 1 minuto, alguma coisa a gente vai deixar, a gente vai ficar devendo. E aí entram mais efeitos colaterais. Ansiedade, crise de pânico, enfim, uma lista aí de sentimentos e distúrbios e patologias que a gente tem visto hoje nos consultórios também. E o que vocês acham disso? A Carol, uma vez, vou te expor, adoro expor minha amiga, adoro. Lá vem. Uma época aí, tem pouco tempo, ela entrou nessa. Ai, meu Deus, eu tô consumindo muita internet, não sei o que, lá. Vou ficar 1 semana sem celular. Aí ficou tirou o Instagram lá do celular. E aí, quando eu vejo, e realmente é uma coisa muito louca, ela ficava se enganando entrando no Facebook. Eu tava me sentindo assim, eu até brinquei, eu falei, parece que eu tô parando de fumar, mas aí eu vou lá e acendo um paieiro, né? Que eu ia lá no Facebook e falo, não, só vou um pouquinho lá no Facebook, que eu não entro no Facebook, assim, é muito raro. Mas essa coisa, né, que eu tava falando até pro João hoje, do detox, né? Que detox tá na moda. Em qualquer situação que a gente se exceda, né, seja na comida ou nas bebidas ou nas redes sociais, hoje já existe um outro produto, que é o detox. Dei uma respirada funda. Na verdade, ninguém fala da saúde mental do social media, né? Porque eu tô falando por um, agora multiplica. Fica por vários. Então. É difícil. O que eu tento fazer no horário comercial, quando eu tô trabalhando, tento não olhar o meu, porque eu já consumo vezes de todos os outros, né? E tento não ficar refém disso, né? Mas é um problema, pegar meu WhatsApp aqui. Mensagem, uma questão, né? Sempre, se a gente abre o celular, sempre tem uma coisa para resolver. Sempre tem uma coisa que é uma Mas prioridade. aí eu terapia, Por favor. me policiei a isso de tá tudo bem, se eu não conseguir responder hoje, se eu não conseguir terminar esse checklist, amanhã eu vejo, porque senão ficava essa coisa de nunca parava de trabalhar. E aí não dá nem tempo de Que essa questão, de olhar uma fofoca, de ver uma outra coisa, que é tanto trabalho. Seus clientes não podem ficar 1, 2 dias sem postar nada. Até pode, depende do... Mas... Você falou do detox e me ocorreu uma dica interessante, né? Então, assim, eu me programo, eu não vou abrir o Instagram. Então, olha só, eu estou dizendo, eu não vou abrir o Instagram por 1 semana. Aquilo vira uma dor. Eu estou sofrendo com aquilo. Então, todo dia eu não vou abrir o Instagram. O que eu estou mandando pro meu cérebro? Eu estou mandando a informação, eu quero abrir o Instagram o tempo todo. Né? Então, assim, isso vale para qualquer outra situação semelhante, né? Você precisa tirar isso de um lugar de dor. Né? Você precisa entender o propósito do porquê você está fazendo isso. Né? Por que o Instagram não faz sentido na tua vida durante aquela semana? Né? Então, tudo que você foca, expande. Quanto mais eu falo, eu preciso ficar sem Instagram 1 semana, você vai querer muito Instagram. Né? Então, você precisa criar rotinas paralelas, você precisa criar uma agenda que privilegie outras ações, outras coisas. Porque quanto mais eu penso num problema e em resolver o problema, maior ele vai ficar. Então, eu resolvo um problema quando eu começo a dizer para o problema, você não é o meu problema. Você é uma questão que eu posso resolver com terapia,
com autoconhecimento, enfim, com toda uma gama aí. Mas acho que é uma dica importante a partir do que você falou, assim, o detox, da maneira como ele é vendido atualmente, ele cria uma questão mercadológica que é a seguinte: eu comprei o detox, você está vendendo, aí não vai funcionar comigo. O que eu vou fazer? Eu sou a pior pessoa do mundo, porque nem com detox eu consigo, né? Então. E aí eu vou consumir o produto dele, porque ele tem um detox plus mais. Aí ele vem vendendo um detox no pico, de não sei onde, aí eu vou, novamente, é um algoritmo que também vai me levar a consumir outros produtos. E até então, o teu Instagram, por exemplo, vai estar recheado de pessoas vendendo isso. Indo para um outro lado também, Wes, você tem uma agência de marketing de influência e você tem seus agenciados na agência, óbvio. Mas assim, para um influenciador, como é que você faz essa captação? Você fica conectado para ver propostas, tipo assim, no sentido, você olha ali aquele e fala, cara, esse cara aqui, ele tem uma coisinha bacana, só falta a minha agência nele para bombar. Como é que você faz isso? Ou mandam para você? Acho que não tem esse... Eu não vou atrás. Acho que as coisas acontecem, assim. Sou muito sortudo, graças a Deus, no sentido de... Foram aparecendo, assim. Então tem muito boca a boca positivo. De quem já é artista, de quem já é da área do psi. Então, por exemplo... Posso falar nomes? Todos. A Maria Homem, que é psicanalista, escritora, ela foi minha professora na FAP. Então, conheci ela na sala de aula e a gente começou a fazer as redes dela ali. Então, dela para os outros foi muito positivo, porque ela foi um case, pandemia, né? Minha tese, tudo aí, que deu muito certo, assim. Então, conteúdo que vale ser consumido. Falamos de entender quem deve consumir. Tá aí uma conteúdo que vale a pena. Eu suspeito muito, mas... Engraçado, você não ficou João Viva aí. Eu sou suspeito, que eu tenho que consumir você desde sempre. Depois a gente resolve isso. Vamos lá, Wes. Mas tem essa questão de que tem um crivo, um padrão, agência O Raio, de qualidade, que eu acho que todo mundo que eu já trabalhei, o que eu trabalho, tem algo em comum, que eu não sei dizer o que é. Mas como eu brinquei aqui no começo, é o mesmo núcleo da novela, assim. Eu acho que ou seriam amigos, ou essa música conversa com essa, ou esse livro, ou esse pensamento. Eu nunca aceitei um contrato de algum artista que eu não ouviria um disco em casa, lavando uma louça, enfim. Então, acho que tem essa questão de... Acontece, eles chegam aí. Tem um e-mail, às vezes vem alguém que tem interesse porque viu o Instagram de alguém que bombou, um disco de alguém que a gente lançou e foi legal, e aí sempre vem... Chega até você, o universo traz pra você. Ai, que interessante. legal. Não, porque Eu não sei se essa é a melhor resposta, mas acho que eu tenho essa sorte de ser muito agraciado com pessoas e artistas muito queridos, assim. Então vem... É porque como a gente traz essa pauta também, e eu tô no meio, eu vejo que muitos influenciadores, eles estão perdidos. Até, às vezes, eu olho assim e falo, cara, tem conteúdo legal, acho que a tem maioria. um potencial, mas não sabe como chegar em uma agência como Raio. Agência Raio.art. Que Mas então lindo. vocês recebem, por exemplo, A se eu gente tiver recebe, interesse de lá, eu falo, oi, Raio, tudo bem? Segue meu Media Kit. Aí se você estiver ali no núcleo... Adoro. Você tem que estar... É interessante pensar, né? Por que muitas vezes a pessoa ela não sabe o que ela quer falar? Talvez é porque ela quer agradar todo mundo. Né? Então é interessante você ter em mente que você não vai agradar todo mundo. E é a pior coisa na Né? internet. Você não vai agradar todo mundo. Você vai ter que escolher um segmento, você vai ter que escolher um nicho, um assunto, uma pauta e transitar pelos espaços desse nicho. Quando você quer agradar todo mundo, isso vale para a vida, não só para a criação de conteúdo. É o primeiro passo para você fracassar. Né? Fracassar, inclusive, com você mesmo, porque você não vai conseguir. Né? Então, acho que é interessante isso que você falou, assim, entender quem você é, do que você quer falar, o que brilha os seus olhos também, buscar uma ajuda especializada nesse sentido. E às vezes certeza. aquela empresa que tem a ver com você, né? Com tem muito essa certeza. coisa do perfil, eu acho, do perfil de quem trabalha ali, de com quem já trabalhou, porque às vezes você acha que você quer uma coisa e não é bem assim. Né? E dá para desmistificar também essa contratação desse tipo de empresa, porque você vai buscar lá, novamente, né, empresas que cuidam de gerenciamento artístico de influenciadores. Aí você vai achar algumas assim faraônicas, você vai falar assim, eu preciso dessa. Por que você precisa daquela? Né?
novamente a grife, né? Novamente o hype daquilo. Então, às vezes, eu já vi situações, você acompanhou comigo algumas delas, de pessoa falando assim, eu já vendi um carro para injetar aqui na minha filha e não aconteceu. Por quê? Injetou talvez no lugar errado, né? Foi pro hype. Às vezes a filha daquela pessoa não estava, né? Não tinha sinergia com a agência, por exemplo, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso também. Hoje em dia, a força da publicidade, do marketing, tá na mão dos influenciadores? Você acha que os influenciadores no funil, eles são os maiores responsáveis com a reverter em... E eu falo muito, eu defendo, eu também, não sei o que vocês acham disso. Eu falo que influenciador não é vendedor. Eu tô ali para mostrar a minha experiência, de mostrar o produto, apresentar para minha comunidade aquele produto, porém eu não tenho obrigação em reverter aquilo em venda para o cara que me contrata. E ao mesmo tempo, tem a assessoria, tem o cara que investiu o dinheiro que fala, não, eu quero resultado. Como é que é medir esse resultado? Como é que vocês medem resultado para um cliente que contrata seu influenciador? É realmente um número de venda num clique? Ou é todo o conteúdo que o cara criou, toda a história que ele montou, tudo que foi feito antes daqueles 15, 45 segundos no Instagram? Essa pergunta é complexa. Ai, vou ter que mas eu acho que tem isso que a gente está falando desde o começo do que é o marketing de influência, né? Eu acredito sim que contratar um influencer, um artista, enfim, para falar daquele produto ou mostrar que ele usa essa roupa, funciona muito mais do que outras estratégias pelo sentido da identificação, né? Eu vou nesse festival porque esse artista foi, eu consumo isso aqui porque ele consome também, porque eu sou fã dele, então se ele usa... Então eu acho, e na minha tese também tem uma pesquisa ali, uma parte que a gente fala disso, que é... Os artistas sempre fizeram isso, né? Os influencers também. Quando entra a pandemia, os psicanalistas, a galera do psi bombando na internet, por que eles não são influenciadores também, os psicanalistas, né? A galera que está produzindo esse conteúdo, assim, né? Não no sentido de vender, mas no sentido de propagar a saúde mental, enfim, né? Para aquele público ali. E aí a gente entende isso, assim, né? Se a gente consome esse conteúdo e se ele está falando disso, a gente entende que faz bem, né, que tem a ver com... que me relaciono com isso, assim. Mas acho que, para resumir, é basicamente essa coisa da identificação com esse influencer ou com esse produto. Assim, é uma coisa... Eu sou a galera da verdade, né? Muito mais que os números, eu acho. Mas ainda falando em números, né, tem um estudo bem legal da Target Media que comparou publicidade tradicional com marketing de influência, né? E coloca o marketing de influência como 5 vezes mais eficaz. Acertei. Né? 5 vezes mais eficaz, né? Então, assim, é realmente uma super ferramenta, né? Uma super ferramenta aí de engajamento. É quando você fala, né? Aí a gente cai na pauta da conversão, né? O que o influenciador nem sempre está vendendo um produto, né? Você, por exemplo, boa parte do teu caching, vamos dizer assim, você está vendendo ideias, filosofias, está vendendo um contexto muito amplo, né? Então, até nisso o mercado teve que se adaptar. Porque antes, no marketing mais tradicional, converter era vender, né? Então, eu contrato o ex, então se deu certo a contratação é porque ele vendeu 50 hambúrgueres, por exemplo. Hoje não, hoje a conversão se ele continua uma conversa, se as pessoas estão falando com ele, se as pessoas estão propagando para os outros amigos a ideia dele, se as pessoas estão, de repente, indo lá e falando, olha, eu estive aqui porque eu vi lá no conteúdo. Então o mercado também tem se adaptado muito com isso, né? E que bom, né? Principalmente para os criadores de conteúdo, que entenderam que não é apenas a venda, eu passar o meu cartão ou fazer o Pix. Hoje o contexto é muito mais relevante. E eu acho que existem tipos de influenciadores também, pelo que eu percebo, né? Tipos de pessoas na internet. Tem pessoas que são nichadas a divulgar produtos. Então, o contexto dela ali é divulgar restaurante, é divulgar... reviews, etc, né? Então, tem muita gente que... eu brinco, parece aquele programa, quando eu era criança, tinha um programa que chamava Negócios e Oportunidades. Ainda existe. Ainda existe. Que a pessoa ia divulgando o produto, ia andando na loja e divulgando o produto. Também, medalhão peça até hoje. Famosíssimo. E eu acho que é muito isso. E tem pessoas que têm outro segmento na internet, né? Que é o das ideias, que é um outro lugar, né?
É totalmente Então- isso, porque quando me contratam, já falam assim, porque querem me contratar. Falam, não, porque eu contratei o Campinas, não sei o que, veio aqui, eu vendi 150 taças. Eu falei, amor, não é o meu perfil que você quer aqui. Porque eu não vou lá, eu não vou chegar no restaurante, vou divulgar um prato dele. Não tem como garantir um número, né? A gente Exatamente. nunca Eu vou vai vender dar. 150 taças dele. Mas eu tô dando credibilidade para ele, visibilidade, trazendo o produto dele para dentro do meu contexto. Eu gosto muito da referência Chantal lá atrás, quando ela veio inovando, na minha visão, uma nova ideia de influenciar. A Chantal, antes dela surgir, as publicidades eram muito, imediatas, né? Tipo, compre batom, use, eu tenho, você não tem. Clássico. Tiraram isso da TV e trouxeram pra internet. Quando a Chantal vem, pega Isso me marcou muito. Comecei a seguir ela. E aí ela pega o story e começa, nossa, gente, eu sempre tive, olha, eu tenho um pânico de me depilar, lá. E ela vai levando você pra aquela história. E aí o final de tudo eu encontrei um lugar que eu depilo e não tenho dor. É esse lugar aqui. Cara, aquilo começou um boom na internet de trazer o que a gente vem vivendo hoje. Sabe? A normativa, aquilo tá dentro da minha casa. Rafa Kalimann abre a geladeira dela e tem uma Activia lá dentro. Ela pega dando bom dia. Ela não tá falando, gente, compra a Activia. Você tá vendo que ela tá tomando, ela tá consumindo o produto. Entende? Então eu acho Mais indireto, né? É uma coisa indireta. Mas o que a Carol fala é verdade. Por exemplo, a Virgínia, ela tem esse perfil do compre agora, 40% de desconto, tá aqui o cupom. Ela fala tão rápido aquilo que até eu já me vi pegando e clicando no cupom dela. E eu acho que é isso que a gente precisa separar pra gente fazer um bom uso das redes sociais, né? E não as redes sociais nos usar, né? Então a gente Que acaba tem... usando sempre, amiga. É, Nós mas somos- a gente precisa se empoderar dessa informação e saber o que está acontecendo ali. É lógico que é muito difícil, muito subjetivo, né? Mas eu acho que a própria plataforma já deveria separar, assim, né? O que é o que eu vou ver de propaganda e o que eu vou ver de vida. Não sei se seria possível Eu acho isso. que cada vez está mais difícil de separar. E parece que a galera não quer separar, né? Agora a Apple lançou um óculos 20 pau que você coloca. E tá querendo que você cada vez mais Aí eu viva numa outra realidade. queria muito. Queria muito. Estamos falando de uma Se me época do chat mandarem. GPT. Exato. Hoje tem chat, tem Não, mas isso me dá um pânico. amigo. Criador de hoje conteúdo, em dia né? tem sites, tem inteligência artificiais que você bota lá. Meu conteúdo é de cachorro, eu gosto da cor verde e amarela, ela faz um logo pra você. Livros, né? Ai. Livro feito em 24 horas pelo chat. Então, e qual é a perspectiva com essa tecnologia inteira chegando? Então, quando eu defendi a tese, tinha uma ideia, surgindo nos Estados Unidos, isso final de 2022, de uma terapia que fosse por um aplicativo. Você contrata ali, e eu vi recentemente um outro psicólogo que eu sigo falando que já está acontecendo um delivery de psicanálise. Já. A hora que você quiser, você contrata, tem um profissional ali que vai falar. E aí tem um diálogo ali começando. Tem uma vontade, uma ideia, que não é nada sério, de talvez um mestrado para entender a inteligência artificial e terapia, o perigo que isso pode causar. Eu vi, inclusive, uma matéria semana falando que a inteligência artificial em 5 anos acaba com o mundo. Tipo, catástrofe. Matrix, né? Falei, Total. graças a Deus. Eba! Mas eu acho que é um campo de estudo que é muito recente, é de agora, né? Assim. Eu acho que Então- deram acesso sem dar informação de como usar isso, né? Então, mas aí, por um lado, eu acabei de entregar isso aqui nessa tela. Isso aqui. Isso aqui. E eu falei, nunca mais vou estudar. E quando veio essa coisa de inteligência artificial, não sei o quê, eu falei, imagina isso na saúde mental, quero estudar. Porque é uma coisa de agora, né? Sim. Um objeto que a gente não tem resposta para isso. Como tudo, né? Você tem. Não dá pra demonizar, né? Dá sim, brincadeira. Não dá. Porque assim, você pode usar algumas ferramentas aí pro bem e pro mal, né? O que eu vejo é que fazer pro mal é mais gostoso. Né? O que eu vejo algumas pessoas usando isso de maneira desmedida, exacerbada, tem sido muito mais gostoso, né? Quando eu vejo, por exemplo, aplicativos e tal, eu vejo... O que eu vejo em consultório, por exemplo, a pessoa senta lá na minha frente e fala assim, quantas sessões eu vou precisar para curar isso? Então, olha o imediatismo. Então, assim, nós somos a sociedade da pressa, né? A sociedade da pressa. Então, Da solução, né? da solução As pessoas querem uma rápida. resposta rápida. Eu vi um conteúdo essa semana que falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, a pressa é inimiga da apreciação. Se eu estou com pressa, eu não aprecio.
Então, assim, todas essas soluções rápidas que propõem coisas para já, uma coisa meio miojo, elas estão tirando de mim a apreciação daquilo que eu estou fazendo. Cara, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com aquela sensação de vazio, porque você não está mais vivendo o processo. E o processo é o que faz você materializar o passo a passo daquilo que você está vivendo para chegar na conquista e falar assim, uau, conquistei. Tiram todo o processo, te colocam um resultado, e aí o que vai acontecer com você? Quero mais. Quero outra coisa, não estou satisfeito, não vivenciei isso. Tudo aquilo que era um sonho não é mais. É não banal, tem graça nenhuma. É banal. A régua fica cada vez mais alta porque nada mais me satisfaz, né? Então, eu vou ficar um insatisfeito crônico. Mas só para fazer uma piada, a pressa também é inimiga do posto perfeito. Sem dúvida. Amigo, eu tenho... Piadas de social media. Mas, então, As pessoas acham que assim, 5 minutos, você imagina, tem posto, fica 1 hora ali. Nossa, eu fico um dia. Você que tem agência, eu encontrei um amigo esses dias que ele falou assim, nossa, eu tô na minha melhor fase. Eu falei, sério? Sério, olha, eu tenho 3 clientes legais aqui na cidade e, mano, você já ouviu falar, e eu tenho uma agência, do ChatGPT? Eu crio todo o cronograma do meu cliente ali. Eu falo, nossa, eu fiquei olhando brincando, eu falei, nossa, cara, que máximo! Cara, o que eu vou falar pra uma pessoa? Que discussão que eu vou entrar na vida de uma pessoa que tá lá cobrando seus 5 mil por mês numa empresa de um cara que não entende do que negócio, sabe? Não sabe nem que existe ChatGPT. E tá pagando por isso. Eu vou só dar um depoimento rápido, um testemunho, né? Adoro, irmão. Pode Tava dar. numa reunião com um lead, né? Um possível cliente. E ela falou assim, que ela gerava todas as legendas por essa inteligência, se a gente poderia fazer isso também. Aí eu falei justamente isso. A gente não é o perfil que você procura, né? A gente jamais faria isso, em hipótese alguma. E tem algumas áreas, né, que aí, por exemplo, esse texto foi criado por uma inteligência artificial, sem um filtro humano ali que arrumasse, enfim, porque isso acontece. Tem os bons profissionais que usam como referência, vamos defendê-los também, e aí produzem em cima daquilo. Beleza, esses profissionais existem. Usar como fonte de informação. Fonte de informação e tal, beleza. Mas o que não usa, de repente, aquilo cai no meu feed. Aí eu vejo aquilo, né? Aquilo para mim, que muitas vezes estou com uma angústia que aquele conteúdo me abastece, torna-se verdade. Então eu pego aquelas 3 ou 4 linhas e trago para mim. Então olha o perigo aí, né? Quando a gente fala de saúde mental, então é perigosíssimo, porque novamente, fórmulas, a pessoa vai procurar um conteúdo, por exemplo, sobre burnout. Estou com estafa de trabalho e tal, e ela vem com conteúdo lá, então assim, escolha algo que te faça feliz. A pessoa, vou me demitir agora, entendeu? Então, são situações que a gente acaba vendo no dia a dia. Isso, se tem história, é porque é verdade, viu, gente? Outro dia eu vi um influenciador que postou um texto todo, eu tava super gostando do texto, tava lendo. Aí no final, eu acho que ele só foi lendo o começo, ficou com pressa de postar a publi, postou. Aí embaixo tava, espero que agora eu tenha atingido o que você procura, né? Lá, tipo, o chat conversando. Ele esqueceu de tirar essa parte, tá ligado? Que era o chat explicando. Aí ele deveria estar tentando ali gente. E tal, e não. E botou, espero que agora tenha sido positivo o texto para você. Não. A partir de agora, cada vez mais gafes como essa irão aparecer aí nas redes sociais. Com certeza. Gente, o nosso tempo tá acabando. Já? Eu sinto que... Isso mesmo? Gostou, né? Ele militei aqui no seu bigode. Eu sinto que a gente começou aqui falando de um problema, né? Não um problema em si, mas uma questão que é a saúde mental dentro das redes sociais. Por que essas pessoas estão buscando esse conforto, né? Por que a gente passa? A gente passou por tudo isso e a gente terminou com outro problema. Que é a inteligência artificial. Você vai... O algoritmo, né? A gente fez exatamente o que é o algoritmo. A gente começou a buscar um conteúdo e esse conteúdo te diz, você tem que buscar mais conteúdo. Fizemos isso, ao vivo aqui. Mas o mais doido disso tudo é que não tem como limitar assuntos ou pautas quando o assunto é saúde mental e trabalho com internet. Pessoas, né? Ser humano. Talvez seja esse resgate que a gente quer trazer aqui, entendeu? As pessoas conseguirem olhar o ser humano diferente de novo, né? Querer relações mais profundas e não essa coisa imediata, né? De tipo, só quero te falar e ir embora. Não, e o ouvir. Eu quero te ouvir também, eu quero saber o que passa dentro de você. É isso que a gente está precisando trazer. Escutatória. Escutatória. As dicas. Dos conteúdos, Dos conteúdos, livros, séries. Muito legal.
Dica Gente, amiga. olha, a primeira dica, com certeza, é faça curadoria de conteúdo. Né? Não aceite tudo, não consuma tudo. Né? Saiba com quem você está falando, né? E quem está falando com você. O primeiro passo. Tem alguns criadores de conteúdo que eu gosto muito. Não Maria Homem, com certeza. Né? É uma referência. Tem alguns que a memória não vai me ajudar nesse momento. Mas falando em livros, tem 2 livros que eu gosto muito. Tem um criador de conteúdo que chama Yandé Albuquerque. Ele cria conteúdo principalmente para os emocionados e os intensos de plantão, então vale muito a pena conferir. Seguindo ele já. Ele criou um livro muito legal, Talvez a Jornada Agora seja sobre você. Fala muito sobre você se acolher e cuidar de você, né? Doar esse amor que você doa para os outros, mas para você. E tem o Alexandre Gruber, que ele criou um livro também, faz lives, tem um material incrível, que chama Revolução Existencial, também com material incrível, um conteúdo riquíssimo. Enfim, saibam aquilo que vocês consomem, porque aquilo vai, muitas vezes, perpetuar e entrar no teu dia a dia, naquilo que você fala, nas dicas que você dá para outras pessoas, e isso também pode ser pulverizado para outras e outras e outras, aí vira o efeito de massa. Boa. E eu separei dicas de alguns clientes da agência. Uau, olha a publi. A publi Olha o raio. o novo disco da Adriana Calcanhoto, chama Errante, que tá a coisa mais linda do mundo. Ouçam em todas as plataformas digitais, em versão de vinil também. E o novo disco da Letrux, Letrux como Mulher Girafa, é o 3º álbum dela, que tá incrível. E o podcast da Tati Bernardi, pode falar de outro podcast? Pode, principalmente dela. Sou fã, E inclusive. estou aí com ela há anos. Tem um podcast novo, chama Desculpa Alguma Coisa, toda quarta-feira, pelo Universal UOL. E o livro mais recente da Maria Homem, que eu trouxe de presente para vocês. Mentira! Que é o Lupa da Alma, que é um breve ensaio que a editora Todavia... Olha! É a assinatura dela. Que a Todavia convidou alguns autores para fazer um breve ensaio sobre pandemia. E esse foi um dos livros que eu dormi agarrado, assim, enquanto eu fazia a tese. Vou dormir hoje também, agarrada. Né? Ai, adorei o Dia de presente. podcast, eu chego em casa, não Vai ter que consigo eu te dormir. mando. É difícil. É difícil. Eu vou dar uma dica também. Tem um livro que eu tô lendo, chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Nossa, Ana Sui também. Acho que é importante a gente pensar, porque a gente fica o tempo todo cercado de pessoas, estando sozinho, mas a gente precisa pensar no que é estar sozinho. Por mais que a gente esteja cercado de pessoas, a gente é único, né? Eu também quero dar uma Enfim, dica. é muito legal. só colocar antes, doutora Ana Beatriz também. Doutora Ana é uma Beatriz. referência maravilhosa. Ana Vieira. Eu vi o podcast Autoridade, né, vale muito a pena. Ela sabe o que ela está falando também, então vale a pena. Ela Eu é acho que ela maravilhosa, foi eu sou uma fã. primeira a vir com esses conteúdos que serviam de cortes para o Instagram, sabe? Exato. Ela fala umas coisas profundas. Tem assim. Faltam livros- poucos minutos. Então, Gabi, você deu sua dica, eu não vou dar? Não, então, dá dica. Eu, hein? Sigam o João Vivas, galera. Maravilhoso, influenciador com propósito. Já vai lançar velas, já vai lançar curso. Ele é um bafo, pode seguir que você vai amar. É isso. Pode falar mais dele? Tô zoando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Como foi assim, né, amiga? Incrível, sabe? Pô, eu tô com a cabeça assim, milhão. Total. Bombando aqui de ideias e novas visões que eu não tinha sobre um assunto que eu vivo, que eu tô dentro, né? E a gente conseguiu conversar sem pegar o celular. Amém. Sem pegar. Aqui, ó. É possível. Uma hora e meia sem pegar o celular na mão, Uma hein? hora e meia já? Uma hora Então e é meia. isso. Meus amores Ó, Vini, platônicos. você corta na última palavra que é pra galera ver o próximo vídeo. A última sílaba, Na metade da última sílaba. E tá? um curso que eu vi também, ele falava que no meio dos stories, quando o influenciador tá postando, tem que tirar o som. Porque aí a pessoa vai ficar voltando, fala, meu Deus, não tem som. O som fica mais tempo dentro do seu Instagram e nos seus stories. Então, ó, uma dica que Ô, todo meu direto curso. acontece isso comigo, algum É story isso. não tem som. É caô. É truque. caô? É truque! E eu tô aqui pra desvendar os truques da internet. Um beijo, comunidade do Bafo. Beijo, Obrigado. gente. Obrigada, Até domingo que gente. vem. Prazer, Adorei. gente. Obrigado.